Dia, vamos entrando. Começa agora mais uma live de devocional manhã com Deus. O nosso momento com Deus nas nossas manhãs. E hoje nós vamos estar aqui trazendo uma mensagem maravilhosa, localizada em Ezequiel 37. Vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 10. Mas antes de começarmos a nossa live, vamos fazer o quê? Uma oração? Antes de saber o que Deus tem para nossa vida nessa manhã, antes de saber aquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, amado Jesus, nós estamos aqui reunidos, Pai, em uma só fé. Direcionados hoje pelo Teu Espírito Santo, Pai, nós lhe pedimos que o Senhor fale conosco. Que essa live, Pai, não venha a ser apenas eu aqui conversando com os meus irmãos, mas venha a ser a Tua palavra sendo transmitida sobre a vida de cada um de nós. Que o Senhor possa estar, Senhor, meu Deus, meu Pai, nos dando o direcionamento dessa manhã, nos alinhando com o Teu propósito e falando conosco aquilo que o Senhor precisa que o Seu povo escute. Que a Tua graça e o Teu amor constante venham estar sobre nós e que a Tua presença, Pai, ela venha resplandecer sobre as nossas vidas. Nós consagramos a sexta-feira nas Tuas mãos, que seja um dia abençoado, um dia bom, um dia cheio da Tua graça, um dia cheio da Tua presença. Que o Senhor possa nos dar um dia agradável, um dia produtivo, um dia em que nós possamos ver o Teu cuidado e a Tua graça sobre nós e que todos os passos daqui para frente venham ser guiados por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Daqui para frente é Deus no comando, que nós possamos seguir os Teus planos e que nós possamos ser agraciados para a realização dos Teus propósitos. Obrigada, Pai, por nos dar mais um motivo para viver, nos dar mais uma oportunidade de vida e que essa live ela venha edificar vidas, transformar vidas e ser uma live diferente. Que nós possamos ter uma semana de boas notícias, um final de semana abençoado. Nós chegamos hoje numa sexta-feira, já estamos quase iniciando um final de semana e que nós possamos ver a realização da Tua glória sobre nós. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Vamos lá? Ezequiel 37, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 10. O tema do devocional desta manhã, é profetiza sobre os ossos secos. Vamos lá? A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Santo ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme e numeroso os ossos do vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos podem tomar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: A estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem do Senhor. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalhos, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme recebi, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são todas as nações de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta para Israel. E quando eu abrir
e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês verão que eu estabelecerei vocês em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou Deus. Falei e fiz. Palavra do Senhor. O livro de Ezequiel e essa passagem do Vale dos Ossos Secos é uma passagem muito conhecida. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ela. E nesta manhã, Deus nos traz essa mensagem, essa palavra, e nos traz como entendimento o tema de profetize sobre este vale. Eu não sei como você chegou nesta manhã, nesta live. Mas a palavra do Senhor é uma palavra que traz mudança. E hoje eu quero conversar com você que está vivendo tempos difíceis e um período de vale. Um lugar onde tudo parece incerto, onde os sonhos parecem distantes, onde o seu cenário e tudo aquilo que está ao seu redor parece que só gera mais dor. Há cansaço e há silêncio nesse cenário. E talvez você esteja assim, olhando para a sua vida e pensando, não tem mais jeito, acabou, não tem saída. Mas hoje a palavra do Senhor nos traz essa mensagem, onde nós lemos aqui sobre o vale de ossos secos. E o vale aonde Ezequiel ali estava analisando, representava talvez o que você está vivendo hoje. Esse vale não era só um lugar, era um cenário de morte, era o fim de possibilidades. Era um cenário de dor. Era um cenário onde não havia esperança para o homem, porque as suas limitações finalizariam ali. Só que o que para você é impossível, para Deus é apenas um detalhe. Aquilo que você não consegue com as suas forças, e Deus ele sabe as suas necessidades. Quando você usa a fé e usa a autoridade, Deus faz com que aquele cenário de dor se transforme em um cenário de milagres. Mas talvez hoje você esteja no vale, na fase onde a área da sua vida está parada, na fase onde os sonhos estão mortos, na fase onde a dor não passa, na fase onde o silêncio cada vez mais te machuca. Um tempo de deserto, de sequidão, sem vida, sem esperança. Mas a pergunta que eu quero te trazer nessa manhã pode mudar tudo. Porque Deus, Ele não pergunta pelo que te falta nesse vale. Ele pergunta para você, nesse vale, até quando você vai permanecer por não ativar a tua fé? Ezequiel poderia passar dias naquele vale, olhando para aquele cenário e chegar a um período que ele aceitasse que aquele cenário não iria mudar. Mas quando Deus pergunta para ele, filho do homem, o que você vê? Pode esse cenário mudar, né? Pode esses ossos reviverem? Ele não olha para as limitações dele, porque à vista humana é lógico que aqueles ossos não poderiam mudar. Aquele cenário não poderia, de morte, ser um cenário de vida, um cenário de dor se tornar um cenário de alegria. Só que Ezequiel, ele conhece o Deus que ele serve. Então ele responde para Deus: soberano Senhor, só tu sabes. Você ainda acredita que Deus pode fazer algo nesse cenário aonde muitos disseram que não iria dar certo? Aonde
você se encontrou em um cenário de dor, de expectativas e planos frustrados? Porque mesmo sem entender como Deus poderia fazer a diferença naquele cenário, Ezequiel sabia que ele poderia mudar aquele cenário. Ele não entendia, mas ele disse: Senhor, tu sabes. Ele não sabia como, mas ele confiou em Deus. E no meio desse cenário que você está passando, o que Deus ele fala é: independente do que está acontecendo, apenas confia em mim. Eu não sei como tem sido as suas orações nesses últimos dias. Eu não sei se você já parou de orar por aquilo que você tanto buscava, por olhar para o cenário e ver apenas as impossibilidades. Eu não sei como tem sido as tuas orações e se elas têm sido apenas de dor, de petições, ou elas têm sido de agradecimento. Eu não sei a causa que você precisa que Deus mude. Eu não sei como tem sido o cenário que você está passando e qual é a dor que você carrega. Mas eu sei de uma coisa: que a confiança no Senhor, ela muda cenários. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A palavra do Senhor também diz que aqueles que esperam no Senhor não têm as suas expectativas e planos frustrados. A palavra do Senhor fala que os que esperam no Senhor poderão descansar, porque no meio do impossível, do improvável, o Senhor ainda faz milagre. É isso que Deus espera da gente. Não é explicações. Não é olhar para o cenário e apontar para a dor. É olhar para o cenário e falar: eu não sei como Deus vai fazer, mas uma coisa eu tenho certeza, é que será perfeito como tudo que Ele faz. Porque para mim é impossível, mas para Deus isso é só um detalhe. Obrigada, Deus abençoe. Se você está passando por este período onde o teu cenário é um cenário de dor, é um cenário onde você talvez já tenha até desistido, Deus nessa manhã, Ele traz essa mensagem para te dizer: ainda não acabou. Eu posso trazer vida neste cenário. O que parecia perdido, irmão, até hoje Deus ele vai restaurar. Não só restaurar, irmãos, Ele vai mudar. Porque tem novidade te esperando no próximo passo. Tem novidade te esperando, tem uma nova estação sendo gerada nesse vale. Haverá vida, haverá abundância. Porque com Deus não é pouca coisa não, irmãos. Com Deus é tudo perfeito, de forma agradável e 10 vezes melhor. Com Deus o que perdido foi não poderá nem ser comparado. O vale que você está vivendo não é o fim da sua história. O lugar onde Deus se manifestará é neste momento. É neste lugar onde você enxerga o impossível. Depois que Deus levou Ezequiel para o vale, depois que ele fez a pergunta para Ezequiel: será que esses ossos podem reviver, tomar a ter vida? Algo mudou. Ezequiel disse: só o Senhor sabe. E Deus falou: então profetiza. E sabe o que é para você fazer nessa manhã? Eu não sei aonde está a tua dor. Eu não sei qual área que Deus precisa tocar. Mas nesta manhã, saindo dessa live, ou agora mesmo, você vai abrir a tua boca e você vai profetizar. É na área financeira? É na área da saúde? É uma porta de emprego? É uma área melhor, profissional? É na tua carreira? É na tua família? É no teu casamento? Eu não sei qual área que você está precisando de um auxílio do Senhor. Que Deus mova o impossível para a fé. Mas eu digo nesta manhã que o Deus do impossível, Ele não desistiu de você. E aquilo que era impossível se tornará possível. Porque Deus, nesta manhã, começará a agir nessa área. Então abre a tua boca e profetiza nesse vale. Ezequiel 37:4 diz: então o Senhor disse: profetiza sobre estes vales, sobre este vale. E Ele lhe disse a seus secos: ouça a voz do Senhor.
Deus, Ele não mandou você apenas olhar para o que te falta. Presta atenção nisso que eu estou falando. Ezequiel, ele não foi chamado só para ver o problema. Ele foi chamado para se posicionar diante dele. E nesta manhã Deus tem posicionamento para mim e para a tua vida. É tempo de nós abrirmos a nossa boca e profetizar. Para de abrir a tua boca para reclamar. Para de abrir a tua boca para murmurar. É tempo de abrirmos a nossa boca para profetizar. Não é para você olhar para o problema e falar: Deus, eu tenho um problema. É para você olhar para o teu problema, para esse vale que você está passando e falar: ei, vale, eu tenho Deus. E assim diz o Senhor, que hoje Ele começa a agir neste problema. É tempo de nós trazermos Deus para o nosso problema. Deus, Ele poderia simplesmente olhar para Ezequiel e falar: Ezequiel, fica aí de olho que eu vou te mostrar o meu milagre e transformar o vale. Mas não, ele olhou para Ezequiel e falou: Ezequiel, se mova nesse vale, abra a boca, fale o que eu vou lhe dizer, obedeça, se posicione, porque o milagre vem. Mas não é por meio de eu falar: eu tenho um problema, e sim quando eu me posicionar. Porque existe algo espiritual nisso. Quando você se move, o céu também responde. O céu se move quando ouve a tua oração. O teu secreto coloca os céus em ação, irmãos. Aquilo que só Deus ouve, aquilo que só Deus entende, a misericórdia dele te alcança e muda cenários. Imagina a cena, irmãos. Um vale seco, sem vida, sem movimento, sem esperança, mas Deus diz: fale, abre a boca e profetize. Não fazia sentido, não parecia lógico, porque, irmãos, a palavra do Senhor fala que os ossos, eles estavam em pó, já estavam virando poeira. Só que Deus, Ele não queria que fizesse sentido. Deus, Ele não queria fazer um milagre na lógica humana. Ele só queria que Ezequiel obedecesse. E Ezequiel assim fez e houve milagre. Quando Ezequiel profetiza, algo começa a acontecer. Houve ruído, houve barulho, houve ossos se juntando, houve mudança no cenário. Ainda não era um milagre completo, mas já era um começo. Então comece a profetizar nas áreas da tua vida que estão paralisadas. Senão você vai continuar vivendo mês após mês tudo da mesma forma. Se você não abrir a tua boca para fazer um movimento acontecer, a tua vida continuará da mesma forma. Você viveu 2020, 2022, 2023, 2024, tudo do mesmo jeito. 2025, do mesmo jeito, os mesmos ciclos, e parecendo que tudo só piorava, nada mudava. Chegamos em agosto de 2026. Se você não começar a se movimentar nesse cenário, será mais um ano finalizado da mesma forma que ele começou, apenas com expectativas. Só que o pior, vai ter expectativas com sonhos frustrados. Chegamos em agosto. Tá esperando o que para se movimentar? Quer milagre sem movimento? Teu não tem movimento no céu. O que é ligado na terra é ligado no céu. Então abre a tua boca e profetiza. A palavra do Senhor não é pare de sonhar. Não é olhe para a sua dor e reconheça que você tem um problema difícil, que você tem uma causa que precisa de um milagre. É para você olhar, porque o problema você já conhece. E no meio desse problema, profetizar a mudança. E você vai profetizar e já agradecer. Eu profetizo sobre a minha área do meu trabalho, que eu sou bem-sucedida. Eu profetizo que eu sou próspera, que eu sou respeitada, cheia de clientes. Eu profetizo que eu vou avançar. Eu serei referência sobre os meus projetos, referência sobre a minha área. É abrir a boca e profetizar e já agradecer. Senhor, obrigada, porque eu continuo forte e corajosa, porque o Senhor é comigo. E aquilo que parecia impossível hoje, Deus começa a agir. Obrigada, Deus, por agir no impossível, no improvável, por mandar boas notícias. Não só boas notícias, mas também provisão para mudanças. Deus, Ele começa a se mover quando você começa a declarar. Talvez o que você está vivendo hoje seja a pior fase da sua vida. Talvez você tenha falado para Deus em oração: fala comigo, Pai. O que eu preciso fazer? O cenário está sendo tão difícil, tão desgastante, que aos pouquinhos ele está roubando algo muito importante que se chama fé. Sonhos parados,
portas fechadas, situações sem respostas. E Deus, ele te traz numa live que talvez você não me conheça. Talvez você nem saiba quem sou eu. Talvez você tava rolando o seu feed, apareceu a live da Juliana e acabou entrando sem querer. Obrigada, Anne. Só que, irmãos, antes da gente entrar em todas as lives aqui, eu falo, Deus, que as nossas lives alcancem as pessoas certas. Eu não preciso ter uma multidão me ouvindo, eu preciso só ter aqueles que você precisa falar. E se hoje você chegou até aqui é porque Deus tem uma palavra para tua vida. Não é para parar de sonhar. É para parar de sofrer. É tempo de encerrar esse ciclo. E é para começar a profetizar. O que você precisa hoje é começar a declarar vida, bênçãos, mesmo sem ainda ver. Isso é fé em ação. Vai voltar a ter vida. Deus vai restaurar. Isso não terminou assim. O impossível vai acontecer. Porque o vale, irmãos, ele no momento tá aí, ó, na tua vida. Você tá olhando pro cenário e as coisas continuam da mesma forma. Mas a partir do momento que você começar a abrir a sua boca, coisas vão começar a mudar. Porque uma voz começa a liberar fé. E a fé começa a movimentar ambientes. Talvez hoje você termine o dia apenas com esperança. Mas você vai perceber que todos os dias você vai começar a profetizar. E você vai começar a agradecer. Não é difícil. Se eu falasse pra você, tô vendendo uma caneta mágica de R$100 que você vai comprar. E você todo dia vai escrever no seu caderno que a vitória já é sua. Você compraria. Pra viver a vitória. O que eu tô falando pra você é uma coisa gratuita. É só pra tu abrir tua boca no meio desse cenário difícil e profetizar. As cadeias que te cercam vão cair. Aquilo que tava travando tua vida vai parar de travar tua vida. Porque é quando a sua voz se alinha com o propósito que Deus tem pra tua vida, irmãos, o impossível começa a ter que entrar em ordem. E essa é a palavra que eu tenho pra essa manhã. Você tem problemas. Deus é a solução. Profetiza no vale. Profetiza nesse vale. Amém? Profetiza. Profetiza. Essa é a palavra da manhã. Não é pra você parar. Você disse que ia desistir, agora você vai pegar o balde que você chutou e vai voltar a levar. Não tô falando de homem não, viu, irmãos? Tô falando de relacionamento. Tô falando de você desistir dos seus projetos, desistir dos sonhos, desistir dos propósitos da sua vida. Você enterrou os propósitos, os projetos, os dons, os talentos e falou, chega, cansei. Deus falou que ia fazer, faz tanto tempo, já. Ah, sai fora, quero mais não. Cansei, é muita luta. Tu vai pegar tua pazinha, vai tirar o teu sonho da onde tu guardou e vai voltar a orar, a buscar por ela e vai voltar a profetizar. Porque você verá, compreenderá e viverá milagres e saberá que foi Deus que fez. Porque nesta manhã não tô te trazendo uma palavra de motivação, não. Eu tô te trazendo o que Deus mandou falar. Se posiciona. Porque o ano ainda não acabou, irmãos. Ainda temos alguns meses. Até aqui foi muito difícil. Mas daqui pra frente é Deus no comando. E você vai começar a se posicionar pra viver os planos que Ele tem pra tua vida. Amém? Eu quero orar por você. Para todos os seguidores novos, as pessoas que começaram a nos seguir agora, acabou a live, eu vou escrever o seu nome no nosso caderno de oração, tá? Ju, sou seguidor antigo, então você já tá inscrito. Para os novos seguidores, eu vou estar escrevendo o seu nome no caderno de oração. O seu nome escrito no caderno de oração, eu vou estar orando todos os dias, às 10 horas nós abrimos lives e eu oro pelos nossos seguidores no caderno de oração. Então, todo dia, até o final do ano, de hoje, até a virada do ano, eu estarei orando por você.
E lógico que todos os anos a gente continua orando pelos seguidores que já estão inscritos no caderno. Então a gente continua orando pela tua vida, pelas vitórias. Então você vai ter uma ajuda em oração, né? Alguém que vai estar intercedendo pela tua vida. Então para você que é seguidor, que está seguindo a gente agora, você já entra no caderno de oração. Por quê? Eu não fico tirando print durante a live. No final da live aparece uma lista de todo mundo que tá seguindo a gente. Então aí eu pego os nomes de lá, tá? Amém, Grazi. E a gente vai estar escrevendo. Então eu vou orar por você aqui. E se você quiser hoje à noite, 10 horas da noite, nós temos oração. E eu posso orar junto com você pela tua causa específica. Amém? Agora eu vou orar uma oração geral, baseado naquilo que nós trouxemos como mensagem nessa manhã. Amém, Anderson? Anderson, tá sem fé, tá difícil, tá complicado, tá cansado, tá sofrendo. A palavra do Senhor falou tudo isso hoje. E o que Deus mandou de falar é: profetiza. Mesmo sem fé, todos os dias até o final desse mês, você vai profetizar e agradecer. Não deixa de fazer isso em nenhum dia. E se prepara, porque você não vai ter motivação pro teu dia. Tu vai ter transformação pra tua história. Porque o que você precisa não é de motivação. O que você precisa é de providência. E Deus entrará com providência e agirá nessa causa que você tem colocado no altar. Amém? Tá sem fé? Tá sofrendo? Tá cansado? Continua. Não tem problema. Mas o que você vai fazer é se posicionar diferente. Você não vai ser movido pela falta de desmotivação. Você vai ser movido pela palavra que Deus te liberta nessa manhã. O cenário talvez não mude de uma hora para outra. Mas nesse cenário Deus vai começar a mudar primeiramente você. Mas se prepara. Profetiza. A partir de hoje até o final desse mês. Você vai abrir tua boca, vai profetizar, vai usar tua fé, vai orar, vai agradecer você e todos os que estão aqui. No final do mês, pega um caderno, já começa a anotar tudo que Deus vai fazer por você. Porque Deus vai mudar muitas coisas na sua vida. Daqui pro final do ano tem mudança na tua história. E mudanças extraordinárias. Viu? Se prepara. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por esta mensagem nesta manhã, onde o Senhor nos falou sobre tempos difíceis, mas também nos falou sobre o extraordinário. Pai, nos ensina a não ficar parado no meio desse cenário. Que a tua presença, Pai, venha transformar a nossa vida, venha transformar a nossa história. Eu quero te agradecer, Pai, porque as oportunidades do Senhor já estão movimentando cenários. E eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado a não ficar em silêncio nesse vale. Hoje o Senhor não apenas falou conosco, o Senhor trouxe direcionamento. Nos ensina, Pai, a declarar a palavra mesmo quando tudo parece morto. Tira de nós o medo, tira de nós a dúvida, tira de nós a incredulidade. E coloca, Pai, em nós a ousadia e a autoridade que precisamos ter. Porque o Senhor já está conosco. O que nós precisamos agora é nos posicionar para viver a mudança que o Senhor precisa. Tira de nós o medo, tira de nós a dúvida, tira de nós, Pai, aquilo que não provém de Ti. E que tem nos feito paralisar. Hoje nós escolhemos profetizar vida na nossa vida em todas as áreas. Porque aqui não haverá sequidão, haverá vitórias, haverá transformação. E todos verão, todos que estão nessa live, verão, saberão e compreenderão que é o Senhor que está fazendo mudança na vida deles. Porque haverá testemunho de cumprimento de propósitos. Porque o teu amor dura para sempre e grandes são as tuas obras. Pai, nós cremos no milagre, cremos que hoje, nesta manhã, ele já começou. Em nome de Jesus, amém. Então que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te ilumine. Seja bem-vindo ao nosso perfil. Temos live aqui durante a semana, de segunda a sexta. E nós estamos sempre aqui trazendo mensagens do Senhor para a tua vida. Todos os dias, de domingo a domingo, todo dia, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nós temos orações às 10 horas. Então, para você que precisa de uma oração, Ju, eu não consigo vir todo dia, mas no dia que você precisar, vem. 10 horas nós estamos aqui da noite para estarmos orando por você. Amém? Leva essa palavra com você e leva também a prática. Não é só ouvir, é praticar. Faz o que foi direcionado e você verá aquilo que Deus tem pra tua vida. Porque você falou pra Deus que você não aguenta mais. Deus tá te dando o posicionamento pra solução. Agora é por tua conta. Daqui pra frente é por tua conta. Então que Deus te abençoe, guarde, proteja, te ilumine. Faz o que Deus mandou e vive o milagre que você precisa. Deus abençoe.